Na semana passada nós começamos a fazer uma análise desse jogo de poder, a relação entre poder e política, a partir de Game of Thrones. Nós pudemos perceber o quanto o poder e a política caminham juntos e o quanto muitas vezes um acaba dependendo do outro. Eles vão criar aquele chamado poder social, que é dividido em poder econômico, poder ideológico e poder político. E é isso que você vai ver no programa do Geek Story de hoje, que começa agora. Um dos diálogos que acontecem ao longo da série, a Cersei Lannister está conversando com o Mindinho, o querido Peter Baelish, e nessa conversa ele joga pra ela o seguinte: olha, eu tô ligado no que tá acontecendo, eu conheço o que você e o Jaime estão fazendo, então assim, minha querida, poder é conhecimento. Afinal de contas, tanto ele quanto Varys possuem informantes em todo o reino e é isso que garante o cargo deles. A Lannister olha pra ele e fala o seguinte: ah é? Beleza. Os guardas estão perto, ela fala pros caras: prendam ele. Aí a galera já vem em cima do Mindinho. Depois ela fala: melhor, corta a garganta dele. E a galera vai matar ele e ela grita: para! Se afasta, todo mundo vira de costas. E os guardas obedecem ela instantaneamente. O Mindinho olha pra ela meio apavorado e a Cersei fala pra ele: cara, poder é poder. Uma demonstração perfeita desse jogo de poder que acontece no meio da política. E esse jogo vai passar pelas três esferas que nós falamos: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O que vem a ser cada um deles? O poder econômico vai ser aquele que utiliza das posses de certos bens socialmente necessários para induzir aqueles que não possuem a adotar determinados tipos de comportamento. O que seria isso? O cara que tem grana, ele vai, de certa forma, direta ou indiretamente, obrigar as outras pessoas que não têm a cumprir a sua vontade. Na política nós podemos ver isso acontecendo através muitas vezes dos casos de corrupção, tão famosos aqui no Brasil. Atualmente, a grande questão aí envolve toda essa operação Lava Jato, mas nós já passamos, por exemplo, ali pelo Mensalão. Então você tem esses casos de corrupção que envolvem essa estrutura ou uma estrutura semelhante do poder econômico. Então alguém que detém a grana compra os demais para garantir que eles façam a sua vontade. Eu superfaturo uma obra daqui, superfaturo uma obra dali, omito uma nota fiscal aqui e com isso eu começo a formar essa rede. O cara lá de cima, ele vai comprar todo mundo que está embaixo, que está ligado a ele, para garantir o quê? O famoso rabo preso. Então se alguém pegar qualquer um dessa pirâmide, não sobra para ninguém. Afinal de contas, isso é um efeito dominó. Pegou um aqui embaixo, o cara sai derrubando todo mundo. E é aquilo que nós estamos vendo hoje na chamada delação premiada, em que nós temos aí várias pessoas começando a ser denunciadas, indiciadas no caso da Operação Lava Jato. Recentemente aí, tivemos um escândalo mundial no caso da FIFA, em que aconteceram os mesmos princípios. Então esse poder econômico, ele é muito bem visto na sociedade, e se nós analisarmos todo o contexto da série ou dos livros, nós vamos ver que os Lannister são muito bons em fazer em ter esse tipo de conduta, digamos assim. Eu posso também pensar nesse poder econômico por um outro lado. Eu posso pensar nele numa questão, numa relação de trabalho. Então eu posso pensar que existe uma instituição, uma empresa. Essa empresa, ela obtém todos os recursos financeiros, então ela fez vários investimentos, conseguiu obter uma boa grana, e o que ela faz para se manter no topo? Ela contrata os melhores profissionais do mercado e monta uma equipe de ponta. Então o poder econômico dessa empresa compra os demais funcionários, compra porque está pagando um salário, então esses caras trabalham para ela para garantir que ela continue sempre no topo. Poder ideológico. O poder ideológico talvez, ou na minha visão, ele é o mais perigoso desses três. Porque o poder ideológico ele vai trabalhar com certas ideias, valores e doutrinas que vão influenciar a conduta alheia. Isso vai induzir as pessoas a agirem de determinadas formas pelos quais quem detém esse poder os obriga. Então é como se nós estivéssemos pensando numa estrutura em que você vai ter uma galera aqui em cima com a mão e várias marionetes ali embaixo. Então quem tem esse poder ideológico é que é o cara que vai controlar
toda a sociedade. Então nós vemos isso muito bem claro em alguns fatos pontuais da história do mundo, e talvez aí dos mais recentes, né, modo de falar, mas no século passado, nós tínhamos aí na Segunda Guerra Mundial. Todos os regimes totalitários que são formados ao longo da década de 30 acabam estourando na Segunda Guerra Mundial. E nós vamos ter o nazismo, por exemplo, com uma ideologia muito forte e muito bem trabalhada, não só por Adolf Hitler, mas por todo o partido nazista, em que vai convencer um país do tamanho da Alemanha que eles são melhores do que os outros, que são superiores aos outros e que eles devem exterminar todo mundo que não faz parte daquele contexto definido como a raça ariana. Então uma ideologia muito bem aplicada obriga todas as pessoas a cumprirem, e elas vão cumprir se sentindo num dever, se sentindo naquela obrigação, aquilo que os mandões estão ali determinando. Na série nós também conseguimos enxergar isso em algumas relações, quando você tem um discurso de que, olha, os caras tomaram o trono de ferro de um, tomaram o trono de ferro de outro. A Daenerys, né, às vezes muito sutil, ela acaba jogando para todo mundo, olha, eu vim para libertar vocês, né, eu sou a Daenerys Targaryen, a filha da tormenta, se ficar falando o nome dela aqui, acabou o programa e eu não termino. Então assim, ela vai soltar isso e ela começa a mostrar, olha, libertei os caras, o meu exército dos Imaculados são isso, eu posso fazer isso. Ela começa a trabalhar numa ideologia em que ela vai convencer toda a galera que está com ela a realmente querer encampar essa guerra para devolver o trono a ela. Nós temos também o poder político. E o poder político é bem na prática, aquele poder que utiliza da posse dos meios de coerção social. Ou seja, ele vai usar a força física, que é considerada legal e autorizada pelo direito vigente na sociedade. Ou seja, quem está no poder, ele acaba detendo esses meios de coerção física. Isso está previsto na Constituição e ele vai se utilizar de vários instrumentos, dentre eles o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Científica, a Polícia Civil. Ele vai acabar se utilizando de toda uma estrutura para usar da força e garantir com que isso funcione. E um exemplo disso, muito claro, é quando nós vemos George Bush, e você pode escolher o pai ou o filho, porque dá na mesma, né? Aquela família todo mundo é louco. Então você pode escolher um dos dois e eles vão. Os Estados Unidos é a grande potência mundial, eles são os grandes líderes mundiais, e eles acabam usando o quê? A autoridade política que tem para lançar uma guerra contra o Iraque, por exemplo. Essa guerra contra o Iraque, a ONU condena. Beleza, a ONU condenou, a galera tá meio ressabiada com isso, mas e aí, alguém peita os Estados Unidos? Ou alguém chegou e falou, não, vocês não vão guerrear contra o Iraque não? Ninguém fez isso. Por quê? Porque os caras detêm o poder e o controle político mundial. Isso, atrelado ainda com a força militar americana, torna praticamente o mundo inteiro, coloca o mundo inteiro praticamente debaixo dos pés dos Estados Unidos. Tá, beleza. Então nós vimos aí o poder econômico, o poder político e o poder ideológico. O que esses três têm em comum? Porque esses três, quando eles caminham juntos, quando eles estão aliados, eles acabam se interligando para garantir o quê? A sociedade de desiguais. Então, quando esses três estão atuando juntos, eles vão ser utilizados para benefício de quem está no poder. Afinal de contas, estamos falando do quê? Do jogo de poder. Então, por exemplo, através do poder político, nós dividimos a sociedade entre os fortes e os fracos. Através do poder econômico, nós dividimos a sociedade entre ricos e pobres. E através do poder ideológico, nós dividimos a sociedade entre os sábios e os ignorantes. Então, quando esses três caminham juntos, eu estabeleço e eu reforço a ideia de quem está lá no poder. E aí a gente percebe como fica difícil você desestruturar um esquema como esse. É por isso que é difícil você pensar que o Brasil vai mudar trocando político A ou político B quando a estrutura inteira é corrompida. Então seria uma ilusão da nossa parte pensar que, nossa, agora tudo vai mudar. Quando na verdade, se não mudar a estrutura política do país, nós não vamos conseguir mudança alguma. Por isso que seria necessário uma reforma política no país. Como isso não vai acontecer, ou como isso, talvez no meu ceticismo, isso nunca venha a acontecer, então nós vamos trocar um governante para o outro. Vamos ter momentos de uma melhora razoável e momentos de uma piora razoável, considerável. Mas a estrutura está mantida dessa forma.
Então nós temos aí o poder econômico se preocupando em garantir o domínio da riqueza controlada pela organização das forças produtivas. Então ele vai garantir o quê? Quem tem mais, continua tendo. E aqueles que têm menos, continuam tendo cada vez menos. Nós temos o poder ideológico se preocupando em garantir totalmente o saber. Então ele vai garantir o controle de toda a organização e sem que nós percebamos, ele faz isso através de um consenso social. Todos nós agimos achando que estamos agindo por vontade própria, porque eu ouvi isso, aquilo, quando na verdade estamos sendo controlados e manipulados. E o poder político é aquele que vai se preocupar em garantir a força institucional e jurídica e vai controlar todos os meios de coerção social. Nós vemos isso na prática no nosso país, nós vemos isso acontecer o tempo inteiro na série. Porque a série estabelece muito bem quem tem poder econômico, quem tem poder ideológico e quem tem o poder político. E essa é a briga pelo trono dos 7 reinos, essa é a briga pelo poder das grandes potências mundiais, essa é a briga interna pelo qual o Brasil vem passando ou vem se arrastando ao longo dos anos. E nós fechamos essa série do Game of Thrones aqui. Nós vamos abordar Game of Thrones em outros temas mais pra frente, mas essa do jogo de poder e política nós encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado dos 2 vídeos, espero que vocês possam se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Facebook e fique ligado, porque logo logo a história tem surpresa pra você. Muito obrigado, valeu, até a semana que vem. Fui!